Bom dia, se aparto! Muito bom dia. É uma honra entrar num templo sagrado feminino. E é com a maior reverência que eu peço permissão para entrar num templo que é de vocês. Hoje, nós vamos começar uma aventura de 4 dias, baseados em informação, autonomia e consentimento. Essas 3 palavras foram escolhidas pela equipe do Se Aparto para emoldurarem todas as apresentações que vocês vão assistir nos próximos 4 dias e que assistiram nos 2 dias prévios dos workshops pré-congresso. Então, a minha missão aqui é a gente entender qual é a ideia por trás dessas 3 palavras. Por que que o movimento da humanização do parto no Brasil está se reunindo aqui nesse auditório, nesta semana, para falar dessas 3 coisas. Vamos ver se eu sei usar isso aqui. Primeira pergunta é a informação. Como foi seu processo de conhecer sobre o parto humanizado? A informação sobre esse tema nosso não é uma informação distribuída da forma tradicional. Nenhuma de vocês conheceu sobre parto humanizado no banco da escola. Nenhuma de vocês conheceu as informações que foram necessárias para vocês entenderem o que significa dignidade ao nascer das formas tradicionais. Portanto, tradicionalmente, conhecimento está ligado a essa palavra, transmissão. Uma pessoa com hierarquia superior me ensina o que eu devo fazer. Essa é a forma tradicional, que muitos de nós, fomos para os bancos inúteis da escola tradicional, para receber uma transmissão de um conhecimento que não faz sentido. E por isso é que a nossa onda é colocar essa transmissão de conhecimento de cabeça para baixo, porque a nossa palavra é construção. Para nós, o conhecimento e a informação é construído. Lev Vygotsky, que é um psicólogo russo, que disse que a construção do conhecimento é um processo fundamentalmente social e interativo. E o movimento da humanização do parto no Brasil é um movimento social organizado, composto por mulheres e profissionais de saúde, em busca de mais dignidade no nascimento e de respeito aos corpos das mulheres, e que está transcendendo em muito as barreiras do parto. Então, nós estamos adeptos a um paradigma da construção social do saber, porque para nós, as paredes de uma escola, de uma instituição, não conseguem conter o nosso desejo de conhecer sobre o mundo. Nós precisamos quebrar as paredes. Cada um de vocês é um arquiteto do novo saber que está por trás do nascer. E vocês sabem que os arquitetos adoram quebrar a parede. E nós somos assim, nós quebramos as paredes que nos dizem que são as nossas fronteiras, as paredes em que colocam as mulheres em posição indigna na hora de parir. Nós quebramos essas paredes e construímos verdadeiras comunidades de aprendizagem. As comunidades de aprendizagem são um conceito que eu gostaria de passar para vocês aqui hoje. Vocês podem googlar para vocês entenderem com muito mais profundidade, mas eu acho que tem tudo a ver com o nosso grupo, com esse movimento. Uma comunidade de aprendizagem é esse muro da escola detonado. Então, toda a vila em volta de uma pessoa que quer saber alguma coisa sobre a vida é capaz de construir conhecimento com ela. Então, nós somos uma grande comunidade de aprendizagem. Quer ver? Os 3 elementos para definir uma comunidade de aprendizagem são o espaço, que pode ser físico ou virtual. Aqui nós estamos no físico, mas está todo mundo conectado no Facebook, contando para as suas comunidades virtuais o que está acontecendo aqui hoje.
fazendo o povo que não veio morrer de inveja. Existe um processo de construção do conhecimento que é uma partilha. Nós somos viciados em grupos, nós somos seres coletivistas, nós partilhamos tudo que nós aprendemos, nós não somos egoístas, nós somos altruístas do conhecimento. Tudo que a gente sabe, a gente quer sair gritando para o mundo. Nós somos loucos por isso, né? E nós fazemos isso com práticas colaborativas, ou seja, a gente não instrui ninguém, a gente constrói o conhecimento. A gente não diz para o outro qual é a verdade, a gente diz a ela, para a mulher, vá buscar a sua. Vá se escutar para entender qual é a sua verdade. E isso tudo constrói a pertença a um grupo, né? Nenhuma dúvida de que esse grupo aqui, chamado Ciapartenses, né, é um grupo do qual a gente faz o maior orgulho de pertencer. A gente passa o ano inteiro contando os dias, fazendo contagem regressiva de dias, horas, minutos, segundos, né? Nós, os palestrantes, nós estamos numa república. Eu preciso contar uma fofoca para vocês. A Ana Cris teve uma ideia maravilhosa, ela colocou a gente numa república. A gente tirou a gente do hotel, porque a gente queria ficar só conversando, e colocou a gente num quartinho, cada um num quartinho de uma casa aqui perto, e a gente está com os mesmos problemas de uma república. Você roubou a minha Fanta laranja, onde está o miojo? E ali a gente se sente um microcosmos desse grupo que a gente está pertencendo. Ali a gente se sente irmanado a vocês todos. E a gente fala de vocês o tempo inteiro. E a gente conversa sobre as coisas que a gente quer construir com vocês nesses 4 dias. Sintam-se todas abraçadas por todos nós que estamos aqui do lado de trás, construindo esse conhecimento, para a gente começar os diálogos que vão construir o conhecimento que vai fazer sentido para vocês. Portanto, construção do conhecimento quer dizer menos instrução e mais autonomia. Porque autonomia é uma das palavras-chave que eu vou falar daqui a pouco. O Ciaparto é uma comunidade de aprendizagem. Nós quebramos todos os muros, de todas as fronteiras possíveis, das instituições a que vocês pertencem, para que nós possamos quebrar muros dentro das nossas cabeças e levar essas cabeças ampliadas para onde a gente vive. Por isso que a gente depois não cabe nos muros que tentam colocar para nós. Por isso que fica incômodo, porque a gente vem para cá para quebrar esses muros. E a segunda palavra do Ciaparto é consentimento, mas eu prefiro chamar de co-sentimento. Porque juntos, a assistência e a mulher constroem uma compreensão do processo. Consentimento quer dizer a escolha voluntária feita pelo indivíduo, livre de coerção, do médico, do pesquisador, de outros profissionais de saúde, de seus familiares, amigos ou da própria sociedade. Nós, nos grupos todos que nós construímos, nós construímos a força coletiva que nutre as mulheres para que elas não sucumbam às pressões da comunidade, para que elas possam escutar a voz do seu consentimento. E esse consentimento acontece a partir do co-sentimento. Nós sentimos junto. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença, é que aqui a gente faz ciência com emoção, ninguém tem dúvida disso. Então, uma pergunta que eu quero deixar é a seguinte: a minha comunidade de aprendizagem respeita esse conceito de consentimento? Esse é um momento do movimento da humanização para a gente refletir sobre isso. Se nós estamos construindo outro modelo rígido que está sendo instruído para as mulheres sobre como elas devem parir, quais devem ser as escolhas top para elas parirem, ou se nós estamos realmente construindo diálogos para a autonomia, se a nossa comunidade de conhecimento está construindo um diálogo fomentador de autonomia, que não que não promove uma troca de tutela, sair da tutela do obstetra geofofo, cesarista, para uma tutela do grupo que vai dizer como ela deve parir. Então, esse é um momento um momento 2.0, digamos assim, do movimento, para a gente refletir se nós realmente estamos construindo
um espaço dialógico de autonomia. Então, essa é a nossa vigilância eterna. Padrões engessados, mesmo humanizados, não são consentimento. Então, gente, consentimento é autorização ativa e não concordância passiva. Tem 4 elementos do consentimento informado. O primeiro é fornecimento de informações. As informações têm que ser claras, né, porque elas precisam ser compreendidas. E nós não podemos supor que as pessoas entendem o que nós dizemos. Nós precisamos escutar o que elas entenderam do que nós dissemos para que nós tenhamos a certeza de que o mínimo foi construído ali, né? Precisa ter consentimento, né, e voluntariedade, ou seja, a pessoa conectada ao seu desejo mais profundo. E aí eu vou trazer um antropólogo francês chamado François Laplantine, que é um cara que estudou antropologia da doença. Ele dizia que temos dois tipos de doença na vida. Uma doença que ele chama de doença aditiva, que é alguma coisa que entra no corpo como algo a mais que precisa ser retirado, extirpado. O câncer, por exemplo, é uma doença aditiva, certo? E tem doenças que são subtrativas, doenças que retiram alguma coisa do corpo. Por exemplo, a depressão é uma doença subtrativa, certo? E por que eu estou trazendo o Laplantine? Porque a obstetrícia tradicional é uma doença social aditiva, que coloca coisas nos corpos das mulheres, que faz intervenções desnecessárias. E nós estamos propondo a retirada dessas coisas. O nosso tratamento, a nossa forma de respeitar a mulher ao parir, é uma forma de combater esse câncer social chamado obstetrícia tecnocrática, né? Portanto, a nossa saída é uma ação que retira este algo a mais dos corpos maternos e neonatais. Portanto, quando a gente fala de consentimento, a gente está falando de recusa informada também. Muitas vezes, excelente exemplo de recusa informada. Pronto. É isso mesmo. Posso passar a lâmina, vocês entenderam tudo. E aí, fazendo par com o fora Temer que foi dito, viva Paulo Freire. Patrimônio brasileiro para falar de autonomia. Tem muita gente que pode falar de autonomia, mas é hora de falar de Paulo Freire e de reverenciar a importância desse homem, né? Ele disse, na Pedagogia da Autonomia, que é um livro que eu recomendo a todo mundo, vocês acham em PDF grátis na internet para baixar. Ele diz o seguinte: a autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Vale dizer, em experiências respeitosas de liberdade. Cada semana que as mulheres vão nos nossos grupos, elas estão construindo um passo dessa autonomia que é processo. A autonomia verdadeira, legítima, é aquela que vai sendo desconstruída nos corpos dóceis que o Michel Foucault falava, que são aqueles corpos submetidos a um vínculo autoritário. A gente vai se desfazendo desse lugar de submissão e construindo no lugar o nosso direito à autonomia. Por isso é que é um processo. Então eu vou repetir essa frase do Paulo Freire porque ela é maravilhosa. A autonomia centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, em experiências respeitosas de liberdade. E aqui eu quero trazer um vídeo para vocês como um exemplo desses 3 eixos do Se Aparto: informação, consentimento e autonomia, para que a gente possa se permitir parir novas definições desses conceitos. Eu quero só fazer um pedido a vocês: comecem esses 4 dias deixando escutar o vazio dentro de vocês sobre essas 3 palavras. Abandonar as certezas para criar novas perguntas. Nós não sabemos sobre essas 3 palavras. Nós que somos profissionais,
E em processo constante de humanização, nós estamos o tempo inteiro aprendendo o que significa informação, consentimento e autonomia. E nós aprendemos no mundo, quebrando as paredes. E eu quero trazer um vídeo das pessoas que quebraram as paredes das escolas, simbolicamente, porque queriam quebrar as paredes das escolas delas. E elas entraram nas escolas, e tomaram as escolas, e foram para as ruas, ensinar para o Brasil e para o mundo inteiro o que é informação, autonomia e consentimento. Por favor. De uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino. Seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê Nós todas somos corações de estudante. Bem-vindas ao Ciaparto 2016.